Provérbios capítulo 8, versículo 35. Quem achou aí diz amém. Quem não achou, está no telão aqui. É só você acompanhar. Diz assim: porquanto toda pessoa que me encontra acha a vida e ganha o favor do Senhor. Porquanto toda pessoa que me encontra acha a vida e ganha o favor do Senhor. Quantos querem o favor do Senhor sobre as suas vidas? Quantos querem o favor do Senhor neste final de ano? Quantos querem o favor de Deus no ano que vem? Amém? Então diga assim comigo: eu quero o favor de Deus sobre a minha vida. Fecha teus olhos. Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui neste lugar para falar ao coração de todos nós. Viemos aqui porque viemos te encontrar, Senhor. Queremos ser ministrados pela tua palavra. Queremos achar descanso e direção na tua palavra. Que mais uma vez nós sejamos tocados e abençoados pela tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Antes de sentar, diga aí para uma pessoa que está ao seu lado que o favor de Deus esteja na tua vida. Sente-se, queridos, em nome de Jesus. Eu creio que essa palavra é muito direcional. E, portanto, se é direcional, tem pessoas específicas que poderão tomar posse de tudo aquilo que será pregado aqui nessa noite. Toda a palavra, ela tem um senso de direção. Ela tem um endereço. Você crê nisso? A Bíblia diz que a palavra nunca volta vazia. Ou seja, ela vai e ela fica na vida de alguém. Ela vai e ela encontra corações. E se você estiver com o teu coração aberto para Deus hoje, o Espírito Santo vai te entregar presentes aqui nessa noite. Porque eu creio que nenhum de nós está aqui por acaso. Não, nas coisas de Deus não existe acaso. Hoje eu vou estar pregando sobre o favor de Deus. E é incrível, não sei se vocês notaram, que a última música ela caminhou por esse endereço. Eu gosto quando os ministrantes permitem o Espírito Santo ministrar. Eu acho que vocês nem tinham ensaiado essa música. Não, veio de repente. É importante isso. Dar espaço para o Espírito Santo a qualquer momento. Ele pode ditar rumos e direções na nossa vida, inclusive numa ministração de louvor, uma ministração da palavra. E eu estava observando, quando eles começaram a última canção, eu notei, falei: o Espírito Santo vai direcioná-los agora para fazer o casamento. Isso é ótimo. Quando o Espírito Santo está no ambiente, ele faz essas coisas acontecerem. Ele faz essas conexões acontecerem. Então, tudo o que está acontecendo aqui, nesse ambiente, as pessoas que estão aqui, as que não estão, não é um acaso. Tem um querer de Deus. Tem uma vontade de Deus. E eu volto a dizer sempre: a palavra é para os presentes, nunca para os ausentes.
Às vezes a gente diz assim: poxa, eu gostaria que fulano estivesse no culto, para que ele recebesse essa palavra. Mas não, a palavra sempre ela é para os presentes. Jesus nunca falava para ausentes, porque a palavra de Deus não é recado. A palavra de Deus é direção, é posicionamento, é firmeza, entende? Então toda palavra, ela sempre tem um coração para alcançar. Então, o que nós podemos entender, que eu entendo, é que o favor de Deus tem endereço. Amém? Diga assim comigo: o favor de Deus tem endereço. E hoje eu creio que o endereço é você. O endereço que Deus quer ministrar é exatamente o de cada um. Vamos colocar todos nós dentro dessa possibilidade de alcançarmos algo poderoso que a gente veio pedindo de repente o ano todo. E Deus espera muitas vezes finais para ministrar nas nossas vidas. Mas o fato é que Deus não trabalha com coincidências, Deus trabalha com um propósito. E isto significa que o favor divino, ele nunca está perdido. Então, se não for eu que vou receber, alguém de vocês vai receber. Se alguém de vocês não receber, outro alguém, uma criança que está lá no cultinho pode receber. Mas o favor divino, ele nunca fica perdido, ele nunca está vago, ele nunca está disperso, ele sempre tem um destino certo. E hoje o destino pode ser você, o destino pode ser a tua casa, o destino pode ser a tua família, o destino pode ser o teu casamento. Então entenda que não é o seu vizinho, não é alguém distante, é a sua vida, a sua casa e a sua história que Deus escolheu para derramar algo hoje. Vou voltar com essa palavra. O favor de Deus está aqui. E a escolha de Deus está sobre uma vida, uma casa e uma história. Então, quando o favor de Deus encontra o seu endereço, portas se abrem. Quando o favor de Deus encontra o seu endereço, oportunidades aparecem e milagres acontecem. Vamos voltar com esse entendimento? Quando o favor de Deus encontra o endereço certo, portas se abrem. Tem alguém que está orando para portas se abrirem aqui na sua vida? Quando o favor de Deus se encontra com o seu endereço, oportunidades aparecem. Sabe aquelas conexões que você está dizendo: Deus, abre uma porta, abre uma conexão, coloca alguém no meu caminho, direciona alguém. Acontece exatamente quando o favor de Deus encontra o seu endereço e milagres acontecem. Então é como se o céu tivesse colocado um selo sobre você, dizendo: aqui está alguém que eu escolhi para abençoar hoje. Eu creio que assim como
todo mal tem o seu dia. Jesus falou sobre isso. Deixe a cada dia o seu mal. Eu acredito também que existe o dia da bênção. Eu acredito também que existe o dia da vitória. Existe o dia que Deus escolhe para derramar algo sobre as nossas vidas. E favor não é sorte. Favor é graça intencional. O favor não depende do que você fez, mas do que Cristo já fez. Favor é quando Deus diz sim, mesmo quando o mundo inteiro disse não. Então entenda, amados, quando o favor de Deus entra em ação. Na Bíblia está escrito assim: agindo eu, quem é que vai impedir? Do que Deus está falando? De favor. Quando Deus decide abençoar alguém, a partir dali, você se torna um alvo da graça de Deus. Você se torna um alvo da bênção de Deus. Mas vamos entender o que é favor. Favor é quando Deus pega o ordinário e transforma em extraordinário. Mas o que é o ordinário? O ordinário representa aquilo que é comum. Ordinário é o dia a dia, é o natural, é aquilo que qualquer pessoa pode fazer ou viver. A vida é feita de ordinário. Os nossos dias são feitos de coisas ordinárias. Levantamos. O que a gente faz? Levanta, ora, escova o dente, toma um café, vai para o serviço, meio-dia volta, almoça, vai para o serviço de novo, à tarde ou à noite volta, encontra a família, dorme, ou vem para o culto. E a vida vai seguindo nisso. Isso são coisas ordinárias. E não tem nada de errado nisso. Nós somos seres humanos. E as coisas ordinárias fazem parte da nossa vida. Ordinário. Todos os dias. Ordinário. Constância. Até mesmo o ordinário, quando deixa de ser ordinário, começa a ser um problema. Sim ou não? Até mesmo as coisas comuns, quando coisas negativas entram, começa a ser um problema. Não é verdade? Quando nós deixamos de fazer as coisas comuns, é sinal que a vida não está muito bem. Geralmente, coisas que não estavam no protocolo de alguém atrapalham o ordinário. É verdade, uma doença que chegou, uma situação que chegou, uma debilidade que entrou no corpo. São coisas que impedem de nós vivermos o ordinário. Então o ordinário também é uma bênção. Você já agradeceu a Deus pela vida comum que você tem? Você já agradeceu a Deus pelas coisas normais que acontecem todos os dias? E vem o dia, termina o dia,
E aconteceu exatamente como todos os dias vem acontecendo. Isso também é uma bênção. Isso também é motivo de nós louvarmos a Deus. Eu estou falando de coisas ordinárias. Então diga comigo, coisas ordinárias são uma bênção. Mas existe também o extraordinário, que é quando algo ultrapassa o esperado. Quando rompe-se os limites humanos e o ordinário é surpreendido. É o sobrenatural de Deus se manifestando naquilo que parecia simples. Isso é o extraordinário. Quando Deus pega dias comuns e faz dias que não haverá outro igual. Isto é o extraordinário. O extraordinário só acontece quando Deus vem com o favor dele e ele decide trazer uma bênção. Ele decide fazer algo diferente daquilo que ele vem fazendo todos os dias, porque todos os dias eu e você somos abençoados por Deus. Tem alguém abençoado por Deus aí? Todos os dias. Todos os dias é necessária a bênção de Deus para nos levar, nos conduzir dentro do ordinário. Mas existe o extraordinário, existe. Não é uma metáfora, não é uma invenção, existe o ordinário e existe o extraordinário. E o extraordinário é o favor de Deus. Não é apenas bondade ou simpatia, não é uma intervenção divina que muda a ordem natural das coisas, mas é quando Ele coloca a mão sobre algo pequeno e faz disso algo grandioso. É quando uma porta que parecia fechada, de repente se abre sem explicação. É quando uma oportunidade que você não buscou vem até você. O extraordinário vem através do favor de Deus, que é quando uma habilidade comum se torna fonte de impacto e de influência. Favor é quando Deus pega o pão e o peixe de um menino e transforma em alimento para milhares. Favor é quando Ele pega a sua história simples e Ele escreve um testemunho que o mundo não pode ignorar. Isso é favor. O favor não depende do que você tem, mas do toque de Deus sobre isso. Então todos nós podemos ter um toque do favor de Deus sobre as nossas vidas. Todos nós podemos ter uma vida totalmente transformada pelo toque de Deus. Deus pode te levantar de forma extraordinária. Quem sabe você está aqui me ouvindo e você é uma das pessoas que vai revolucionar nos próximos anos. Eu não sei. Quem sabe hoje é um dia comum, você veio para um culto comum de final de ano e você pode receber o toque do favor de Deus e a partir dali a tua vida dar uma guinada. A partir dali a tua vida dar uma subida.
como você nunca imaginou que poderia acontecer. Vocês já perceberam como Deus gosta, muitas vezes, de usar coisas pequenas, coisas simples, muitas vezes para confundir as coisas que se dizem sábias? Então, amados, o favor dele não precisa de cenário grandioso. O favor dele não precisa de recursos abundantes. Ele pega o ordinário, aquilo que parece comum, e transforma em extraordinário. Quantos querem o extraordinário de Deus nas suas vidas? Então você pode levantar as suas duas mãos, olhar lá para o alto e dizer: Senhor, eu quero o extraordinário na minha vida. Vocês lembram de Moisés? Moisés tinha apenas um cajado, uma coisa comum que eu posso ter, você pode ter, qualquer pessoa pode ter. Mas a Bíblia diz que nas mãos de Deus, aquele cajado foi capaz de abrir o mar vermelho. Vocês lembram de Davi? O menino Davi, um simples pastor camponês, que tinha apenas uma pedra, mas nas mãos de Deus, a pequena pedra derrubou o gigante. Vocês lembram daquele menino que tinha apenas 5 pães e 2 peixes? Coisa comum, mas nas mãos de Deus, 5 pães e 2 peixes alimentaram uma grande multidão. Porque o favor de Deus não depende do tamanho daquilo que você tem, mas da presença dele sobre aquilo que você entrega. Quando o favor de Deus se manifesta, aquilo que parecia pequeno se torna grande, e aquilo que parecia impossível se torna realidade. Então hoje, talvez você olhe para a sua vida e veja apenas o ordinário. Você vê uma rotina, você vê uma luta, você vê uma semente pequena. Mas eu quero declarar aqui, eu quero que você receba como profecia de Deus. Eu quero declarar que o favor de Deus está prestes a transformar aquilo que você tem, que parece que é muito pequeno e insignificante, em algo extraordinário. Eu quero declarar essa palavra. Aqueles que têm fé vão receber, porque a palavra não é para todo mundo, como eu falei, mas é para aqueles que acreditam. Essa palavra é para mim. Eu vou voltar então. Eu creio, amados, que o favor de Deus está prestes a transformar uma pessoa que está vivendo o ordinário na sua vida em uma pessoa que vai viver o extraordinário. Deus pode levar você a um salto que você levaria 10 anos. Deus pode levar você a um salto que você levaria 20 anos. Eu quero ser a voz de Deus aqui nessa noite, porque eu creio que Deus procurou alguém exatamente aqui nessa noite, e Ele está dizendo: eu vou selar esta pessoa com o meu favor. Não sei se será uma criança, não sei se será um homem, não sei se será uma mulher, não sei se será um diácono, um músico, não sei quem será, mas se Deus marcar você nessa noite, se prepare, porque Ele vai te levar a lugares que você
jamais imaginou que poderia chegar e pisar. Ele pode te levantar de uma maneira extraordinária. E quando as pessoas olharem para você, vão dizer: como é que pode? Uma pessoa tão comum que ainda ontem estava no nosso meio. O que aconteceu foi o favor de Deus. Quando o favor de Deus chega, a vida muda. Então notem, amados, que favor é quando Deus pega o comum e faz dele um testemunho em comum. Quantos querem ter um testemunho em comum? Favor de Deus, Ele abre portas que os homens não podem fechar. Entendam que o favor de Deus não é como uma chave humana que pode ser perdida ou roubada. Quando Deus abre uma porta, nenhum homem, nenhuma circunstância, nenhum inimigo pode fechá-la. Isso significa que o favor não depende da aprovação de pessoas, nem de sistemas, nem de autoridades terrenas. Ele vem direto do céu. E cada um de vocês aqui tem uma história, eu tenho uma história. E quem saiba, você pode ter sido rejeitado por homens, você pode ter sido esquecido por pessoas, mas quando o favor de Deus se levanta sobre você, Ele abre uma porta que ninguém pode trancar. Então não importa quem tentou te bloquear, não importa quem disse que não dava, o favor de Deus já decretou: esta porta que eu estou abrindo é sua, é para você entrar, e ninguém vai fechar, ninguém vai bloquear aquilo que eu decidi abrir. Lembram de José? José foi vendido como escravo, mas o favor de Deus o colocou como governador do Egito. Lembram de Esther? Esther era uma jovem judia desconhecida, mas o favor de Deus a levou ao palácio e lhe deu acesso ao rei. Lembra de Paulo? Paulo está preso, mas o favor de Deus abriu portas para que sua mensagem alcançasse o mundo. Então entendam que se Deus abriu uma porta para você, não tema, porque o favor dele é a garantia de que nada nem ninguém poderá fechá-la. O favor de Deus abre portas de oportunidade, de provisão, de influência, e Ele transforma a rejeição em promoção, Ele transforma a derrota em vitória. Entendam que o favor de Deus não depende de quem você conhece, mas de quem conhece você. Vou voltar com esse entendimento. O favor de Deus não depende de quem você conhece, mas depende de quem conhece você. E se o próprio Deus te conhece, Ele te encaminha para o lugar que Ele quer. Ele te direciona. Então caminhe com confiança, porque o favor é a chave que destranca o impossível. Vamos fazer a primeira declaração nessa noite. Levante a sua mão assim, levante a sua cabeça, diga assim: o favor de Deus. Mais forte, diga: o favor de Deus está sobre mim. Diga: em nenhuma mão humana pode fechar o que Ele abriu. Repete: o favor de Deus está sobre mim, e nenhuma mão humana pode fechar o que Ele abriu. Mas pastor, como é que eu posso receber então o favor de Deus? Existem algumas coisas que você tem que entender.
Primeiro, reconheça a sua dependência de Deus. Por quê? Porque o favor de Deus não é conquistado por mérito humano e nem é comprado por esforço próprio. O favor de Deus, ele é um presente divino, derramado sobre aqueles que sabem que sem Deus nada podem fazer. Isso é dependência. Dependência é quando você começa a fazer coisas além do que você poderia fazer. Então entenda que você nunca vai experimentar essa área se você não for ousado. Entende? A ousadia tem muito a ver com a dependência. Muitas vezes nós queremos fazer coisas grandes, então nós olhamos para os nossos recursos, nós olhamos para os nossos meios, nós olhamos para as pessoas que podem nos ajudar. Então, logo que nós não enxergamos nada disso, o que nós fazemos? Retrocedemos e vamos para dentro do ordinário. Sendo assim, eu entendo que pessoas covardes de visão nunca vão viver o extraordinário de Deus. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que crescimento, rompimento tem a ver com ousadia? Não uma ousadia tua, mas uma dependência de um Deus que te chamou para você fazer coisas grandes, de um Deus que te chamou para fazer coisas extraordinárias. Agora entendam que reconhecer a dependência de Deus é admitir: Senhor, eu não tenho o suficiente. Senhor, eu não tenho recursos suficientes, mas eu confio que o teu favor me sustenta. Lembre-se, Deus nunca vai te chamar você para uma parceria que você possa fazer. Dá uma olhada na sua vida. Qual foi a última vez que você viveu isso? E você vai descobrir que muitas áreas da sua vida estão no ordinário, porque a tua visão não foi ampliada para você viver coisas grandes. Sabe quando a sua visão é limitada? Vocês já viram o cavalo? Vocês já notaram que ele usa aqui nos olhos? Quem entende um pouco de cavalo? Eu não, Luiz. Por que coloca aquele negócio nos olhos do cavalo? Sim. O senhor que é um cavaleiro de excelência. Por que, irmão Luiz? Me explique. Só vê ali. Ele só foca ali. Ele não tem uma visão periférica. Mas não é porque ele não tem, é porque alguém bloqueou a visão periférica dele. É isso? E qual foi a intenção que a visão periférica dele fosse bloqueada? Comando. É isso? O senhor fechou, colocou aqui, porque o senhor quer o cavalo. Entenderam? Seus bênçãos. Quem é que está bloqueando a tua visão? Olha a sua vida, o que você está vivendo. Se você descobrir quem bloqueia a tua visão, você descobre quem te direciona. Entendem?
Então, por trás de toda limitação existe um direcionador. Às vezes foi o ambiente que você foi criado. As pessoas com uma visão pequena, e eles disseram: na minha casa ninguém pode ser maior que eu, na minha casa ninguém prospera, na minha casa ninguém pensa diferente, e então todo mundo pensa igual. E você começa a construir vida em cima de um senso de direção, entende? Foi assim com o teu avô, foi assim com o teu bisavô, e agora está sendo igualzinho você, tendo as mesmas coisas, chegando nos mesmos lugares, alcançando as mesmas coisas. Por quê? Porque você permitiu que a tua visão fosse limitada. É por isso que você não corre perigo nenhum. Entende? É por isso que você não corre risco nenhum. Não é porque você não é abençoado, é porque você tem visão limitada. Se eu fosse você, eu estava absorvendo o que estou te ensinando aqui. As coisas estão do tamanho exatamente da tua visão. Elas podem permanecer assim para sempre. Mas se você tem uma visão periférica, você começa a ver outras situações. Você não se acomoda. Eu estou numa pequena igreja, mas eu não quero essa pequena igreja para o resto dos meus dias. Eu quero coisas maiores. Por quê? Porque Deus tem coisas maiores. Mas para aquilo que eu estou vivendo no momento, estar aqui com você foi um grande desafio. Estar aqui, começar do zero, sem ninguém, sem nada. Pergunto, você teria essa visão de abrir mão de algo grande para assumir algo pequeno? Sabe qual que é o problema da gente, irmãos? É porque a gente é muito possessivo. E a gente não sabe abrir mão de coisas para viver coisas maiores. Sim ou não? Então entendam, queridos. Olhe para os riscos da tua vida. Qual foi a última vez que você ousou? Que você se sentiu desafiado? E eu posso dizer para vocês, isto é maravilhoso. Porque a vida é movimento. Se você não se desafia, você não vive. Você vai ver as áreas da sua vida que estão pequenas e mediocrizadas. Foi áreas que você estacionou o carro da vida e disse: vai ser assim para sempre. E você pode ter coisas maiores para viver sem nunca tê-las vivido. Não porque Deus não quis te abençoar. Não porque Deus não quis te direcionar, mas simplesmente porque a tua visão. Então vamos levantar a mão hoje aqui nessa noite, mas só aqueles que querem viver coisas maiores. Quem não quer, não tem problema, não vou ficar de mal com você. Diga assim: Deus, tira as vendas dos meus olhos. Diga: eu quero coisas maiores. Diga: o Senhor tem coisas maiores. Diga: eu quero que 2026 seja o ano da minha expansão. Diga: seja o ano que eu vou romper barreiras. Amém? Ter uma esposa abençoada do lado do marido abençoado
Diga sim, porque a esposa, quando ela quer, ela faz isso. Ano que vem eu quero ver você rompendo. Amém, irmãos, ou não? Tem um marido abençoado aí do lado de uma esposa abençoada? Diga assim: ano que vem eu quero ver você vivendo coisas maiores. Ano que vem eu quero ver você vivendo coisas maiores em lugares mais altos. Amém ou não amém, igreja? Porque eu creio que nós pisamos no solo da maior igreja dessa cidade. Eu creio que aquilo que você está ouvindo aqui, você não ouve em qualquer lugar. Portanto, como absorvam, pense, repense, vá para casa pensando. Existem lugares maiores que eu não estou enxergando. Existem coisas maiores que Deus está fazendo e eu não estou vendo. Então, perceba que todo lugar que Deus vai te levar é um lugar que você não tem condição. Às vezes eu pego o Tito, profetizo para ele. Pego o Buga, profetizo para ele. Coisas maiores. Não é, Buga? Para quê? Para que você entenda que quando Deus te leva para coisas maiores, são coisas que você não tem condição de pagar e de fazer, mas Deus tem. Você só precisa dizer: Senhor, então eu vou. Lembra lá quando Deus... Sabe qual é o problema nosso? A gente quer garantias. Sim ou não? É do ser humano querer garantias. Deus sempre vai te levar para lugares onde a única garantia é Ele. E eu pergunto: você quer melhor lugar do que esse? Lembram de Abraão? Sai do meio da tua parentela, do meio do ordinário, do meio do comum. Eu vou te levar para uma vida extraordinária. Aonde que é, Senhor? Apenas vai e comece a viver coisas maiores. Comece a viver coisas extraordinárias. E Deus vai te levar a esses desafios, irmãos. Então entenda que você não recebe favor porque você é perfeito, mas você recebe favor porque você é dependente. E quando você se curva diante de Deus, Ele se levanta diante de você. Ele se coloca na tua frente. As pessoas começam a entender que não é você. As pessoas começam a compreender que não é você. Então o favor não vem para os autossuficientes, mas vem para aqueles que sabem que precisam da graça. Eu entendo que dependência abre espaço para o sobrenatural. Então amanhã, quando você começa a pensar em coisas grandes. Como eu vou aumentar isto? Como eu vou conseguir isso? Comece a planejar coisas fora do teu ordinário. Não olhe para os teus recursos. Apenas comece a profetizar: eu quero viver coisas grandes. Deus tem, eu não tenho. Deus pode, eu não posso. Tudo que eu tenho é visão. Tudo que eu tenho é o entendimento que eu posso viver coisas maiores. O entendimento é que eu posso ter o maior consultório. Entende? É quando você entende e você quer viver, e você não aceita mais a mediocridade, você não aceita mais a pequenez, e você diz: isso aqui não é para mim. Eu nasci para viver coisas maiores, nasci para viver coisas extraordinárias. E quando você começa a pensar dessa maneira, o
favor de Deus começa a soprar em tua direção. Por que José se tornou governador do Egito? Por que você acha? Eram 12 irmãos, mas José foi o único que se tornou o governador do Egito. Por quê? Porque José foi o único que sonhou. Eu pergunto, até quando você vai viver esta maneira? Que não é a tua maneira, às vezes é a maneira do teu pai, é a maneira da tua família. Você pensa diferente, mas você não quer quebrar tradição. Você pensa diferente, mas você não quer ferir ninguém. Nessa noite eu te digo, comece a olhar para coisas maiores. Deus tem o poder de te levar para elas. Deus tem o poder de te colocar nelas. Então, mais uma vez, diga em nome de Jesus: a partir de amanhã eu começo a sonhar com coisas maiores. Sabe, amados, às vezes os irmãos perguntam: pastor, o senhor prega às vezes para poucas pessoas como se pregasse para bastante. Por quê? Eu falei, porque para mim tudo está dentro do meu campo de visão. Eu nunca prego para uma igreja pequena e medíocre. Vou voltar com esse entendimento. Eu nunca prego para uma igreja pequena e medíocre. Vocês são grandes, poderosos na terra. Todos nós vamos nos levantar nesse tempo para comer e viver o melhor que Deus tem para todos nós. E quando Deus nos levantar, todos saberão, foi Deus que os levantou, foi Deus que os favoreceu. Quem está comigo nessa visão, joga a sua mão para cima e diga: em nome de Jesus, eu vou viver coisas maiores. Dependência. Em segundo lugar, seja grato. Se você quer o favor de Deus, seja grato. 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim: em tudo dai graças, porque gratidão abre espaço para mais favor. Então entendo que quem reconhece o favor recebido se torna candidato a favor multiplicado. Vamos voltar com esse entendimento? Quem reconhece o favor recebido se torna candidato a favor multiplicado. Quando você reconhece o favor, você está dizendo: Senhor, eu sei que não merecia, mas eu recebi pela tua graça. Eu sei que eu não merecia, mas foi a tua graça, foi o teu favor. A gratidão, ela abre espaço para que Deus derrame ainda mais favor, porque Ele confia em quem valoriza o que já recebeu. Você valoriza o que já recebeu? Não é pecado você querer coisas maiores. Apenas seja grato pelo que você já tem. Entende? Enquanto eu agradeço, eu sonho com coisas maiores. Enquanto eu agradeço, eu almejo coisas maiores. Então eu entendo, amados, que favor não é para os ingratos. Favor é para aqueles que levantam as mãos e dizem: obrigado, Senhor. Porque quando você reconhece o favor, você se torna candidato a favor multiplicado. Deus não desperdiça favor em quem não valoriza, mas quando você celebra o que Ele já fez, Ele se prepara para fazer ainda mais. Você quer mais? Você celebra o que você já fez, aonde você já chegou, o que você já tem, você celebra?
Quem celebra aí pela vida? Quem celebra por aquilo que Deus está trazendo até você? Lembra lá dos 10 leprosos que foram curados, mas a Bíblia conta que apenas um voltou para agradecer, e Jesus disse: não foram os 10 limpos? Aonde estão os outros 9? E a Bíblia nos mostra que o que voltou em gratidão não apenas recebeu cura, mas recebeu salvação completa. Reconhecimento trouxe multiplicação. Entende? Você reconhece aquilo que Deus está fazendo por você nesse tempo? Você reconhece aquilo que Deus está tratando com você nesse tempo? O que você está ouvindo nesse tempo? Você reconhece? Porque cada vez que você reconhece o favor de Deus, você abre espaço para que Ele confie em você com mais. Então entende que gratidão transforma favor em favor multiplicado. Favor reconhecido é favor multiplicado. E quem agradece pelo pouco se torna candidato ao muito. E quem celebra o ordinário recebe o extraordinário. Então diga assim: eu sou grato a Deus por tudo que Ele fez até agora na minha vida. Em terceiro lugar, semeie com generosidade. Provérbios 11, 25 diz que a alma generosa prosperará. Então notem que favor não é apenas recebido, ele também é liberado através da sua vida. Então entenda que você sempre será um canal de bênçãos, se você libera bênçãos. Se você é um abençoador. Generosidade não é apenas um ato, é uma semente espiritual. E quando você abençoa outros, Deus abre novas portas para você. Quando você dá, você não perde, você planta. E toda semente plantada no terreno da fé se transforma em colheita abundante. Lembro lá da viúva de Serepta, que deu seu último pão ao profeta Elias e viu a sua casa nunca mais faltar farinha e azeite. Ela entendeu e ela multiplicou o favor. Então entendam que generosidade não é medida pelo tamanho do que você dá, mas pela disposição do coração. Quando você semeia generosidade, você abre espaço para que o favor de Deus se multiplique na sua vida, porque Deus confia mais favor àqueles que sabem compartilhar. Você compartilha das bênçãos que Deus tem derramado sobre a tua vida? Olhe para você. Você é um multiplicador de bênçãos? Porque tem gente que diz assim: pastor, eu não achei o meu lugar na igreja. Você já ouviu essa conversa? Tem lugar no reino para quem deseja servir. Generosidade não é só quando você vem e solta uma oferta, que no caso eu faço. Generosidade é quando você libera aquilo que você pode fazer e muitas vezes não faz. Eu estava com o Tito aqui, sexta, depois do culto, né, Tito? E o Tito se propôs a pintar. Notaram que aquela parede clara que estava ali não está mais? Por que será que não está mais? Porque um coração generoso disse: eu posso fazer. E aí, não sei para ele, mas para mim foi um momento especial, porque é um momento que eu aproveito para discipular discípulos. E com certeza foi... Quanto tempo nós levamos ali? Umas 2 horas, tipo. 2 horas, mais um pouco. Mas foram 2 horas de muitas coisas de Deus liberadas.
muito ensino, ele me contando coisas sobre a vida dele e ouvindo direcionamentos da minha parte. Isto fortalece elos. Entende? Quando você abre o teu coração para ser generoso, Deus compartilha com você aquilo que não teria outro tempo para compartilhar. Entende? Às vezes está deixando de receber porque você está deixando de compartilhar. Quem de nós não pode fazer alguma coisa pelo reino, por essa obra que não é minha, é nossa? Quem de nós não pode dizer, pastor, conta comigo, o que eu posso fazer? Tem horas que eu não preciso de batida nas costas de pastor, conta comigo. Eu digo, posso fazer? Foi como o Tito falou. Eu falei, Tito, nós temos que dar um jeito de pintar essa parede. Pastor, sexta-feira eu venho aqui. Não foi assim, Tito? E hoje eu estou usando o Tito, amanhã pode ser você. Não é por causa da minha afeição pelo Tito. Pode ser qualquer um de vocês. Eu amo pessoas que compartilham o reino comigo, principalmente no servir. Entende? Quando as pessoas abrem o coração e diz, essa obra é minha também, eu também tenho responsabilidades para que essa igreja esteja bem cuidada, bem alinhada, bem direcionada, depende de mim também, eu vou fazer a minha parte. Quando nós entendemos isso, nós abrimos o coração para ver aquilo que a nossa generosidade pode fazer. E a Bíblia diz assim, que o homem generoso prospera. Quanto mais generoso você for, você para de correr atrás das coisas. E as coisas começam a vir até você, irmãos. Quer conhecer um doido que anda atrás de riqueza? Eu conheci alguns. Que anda atrás de crescer e romper a qualquer custo. Mas que não chegam a lugar nenhum. Que esquecem de Deus, esquecem da obra, esquecem do reino. Esquecem de tudo, que não chegam a lugar nenhum. Eu não conheço ninguém. Você conhece alguém assim? Que não tem mais tempo para vir na igreja, não tem mais tempo para nada? Não, agora eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que cuidar das minhas coisas, eu tenho que cuidar da minha vida. Você está perdendo vida. Porque aquele que é abençoado, Jesus disse, estes sinais seguirão aqueles que creem. Tudo o que você precisa é abrir o teu coração para ser generoso na obra de Deus, e Deus será generoso para com você. Você entende isso? Então levanta a tua mão direita e diga assim, Senhor, me ensina a ser generoso. Em quarto e último lugar, mantenha o coração aberto e quebrantado. Um coração aberto é um coração disponível a Deus. Um coração quebrantado é um coração humilde, que reconhece a sua dependência e não se endurece diante das circunstâncias. Deus não rejeita um coração quebrantado, pelo contrário, Ele se aproxima e derrama favor sobre ele. Então entendam que você não precisa ser forte o tempo todo, porque Deus não se impressiona com máscaras, Ele se move através de sinceridade. E quando você mantém o coração aberto e quebrantado, você se torna um vaso pronto para receber o favor. O quebrantamento não é fraqueza, mas é a porta para o poder de Deus. Salmo de número 51, 17 diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Viu? Quebrantamento, amados.
O favor de Deus flui para aqueles que não se fecham, mas se rendem. Então, manter o coração aberto e quebrantado é viver em posição de receber, é dizer: Senhor, eu não tenho tudo, mas eu tenho a Ti. E isso é suficiente para que o Teu favor me alcance. Eu quero agradecer a você por ter assistido a nossa mensagem. Espero que Deus tenha ministrado e falado com você. Sempre tem mensagem nova aqui no nosso canal. Peço que você se inscreva e aperta no sininho aqui para você ter notificações de quando tem uma nova mensagem. Se você ainda não conhece o nosso ministério, nos siga lá nas redes sociais, aviva.lages no Instagram e Comunidade Aviva no Facebook. É sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Deus abençoe.